Salmos 42, verso 5, ecoa como um diálogo interno que atravessa séculos. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa pergunta não nasce da fraqueza, mas da sinceridade de quem reconhece o próprio cansaço. Muitos imaginam que o Evangelho é apenas para os fortes, quando, na verdade, ele abraça primeiro os desanimados, os cansados, os sobrecarregados. As palavras de Jesus convidando os aflitos revelam que há descanso preparado para quem já não encontra forças. Existe um esfriar silencioso que invade o coração, esvazia a casa, rouba a esperança e faz promessas antigas parecerem distantes demais para continuar acreditando hoje. A rotina de notícias ruins, comparações constantes e frustrações acumuladas vai corroendo a expectativa de que algo extraordinário possa acontecer. Vemos pessoas alcançando o que desejávamos, ouvimos diagnósticos desanimadores, recebemos opiniões negativas sobre casamento, filhos, negócios e futuro. Aos poucos, a fé vai sendo substituída por estatísticas, pesquisas e medos coletivos. O desânimo não chega gritando, ele se instala devagar, convencendo que é melhor não tentar do que se decepcionar outra vez. E quando percebemos, já estamos parando de orar, de buscar, de crer nas promessas que um dia aqueceram nossa alma com tanta convicção. Quando o salmista questiona a própria alma, ele nos ensina algo poderoso. É possível conversar consigo mesmo para trazer de volta a esperança. Davi não era alguém comum, era chamado homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim, enfrentou abatimentos profundos. Isso mostra que o desânimo não escolhe pessoas fracas, ele visita qualquer coração descuidado. O problema é que quando o desânimo cresce, a esperança diminui, e quando a esperança vai embora, a fé começa a enfraquecer. Uma coisa está ligada à outra. Sem perceber, a pessoa vai deixando de viver plenamente com Deus, esquecendo experiências passadas e permitindo que a memória das vitórias seja substituída pelo peso das frustrações. Combater o desânimo exige trazer à memória aquilo que já foi vivido com Deus. Lembrar de onde Ele nos tirou, dos livramentos, das portas abertas, das orações respondidas. Falar consigo mesmo, relembrar promessas, reconhecer avanços que antes pareciam impossíveis. Esse exercício renova o ânimo e reacende a chama da fé. Muitas vezes, é no silêncio, sozinho, que a pessoa começa a recontar a própria história, para não se esquecer da fidelidade divina. Essa conversa interior se torna uma arma contra pensamentos negativos e restaura a perspectiva correta sobre o presente e o futuro. Além das lutas internas, existem vozes externas que tentam reforçar o desânimo. Pessoas próximas, comentários constantes, ambientes que afastam da presença de Deus e enfraquecem a fé. Às vezes, a fonte do desânimo está dentro de casa, em convivências diárias que minam a esperança. Por isso, é necessário vigilância. A Bíblia apresenta exemplos de pessoas que tinham todos os motivos para desistir, mas escolheram permanecer firmes. Elas não ignoraram a dor, mas também não abandonaram a oração. Permaneceram dobrando os joelhos até que algo mudasse, até que o céu respondesse de forma visível. Um desses exemplos é o de Bíblia Sagrada ao contar a história de Ana, que enfrentava esterilidade, zombarias e palavras desmotivadoras, mas não deixou de buscar a Deus. Enquanto outros riam, ela orava. Enquanto diziam que não era possível, ela insistia em crer. Sua perseverança não estava baseada em circunstâncias favoráveis, mas em uma fé que se recusava a morrer. Ana continuou orando até que Deus a ouviu e lhe deu Samuel. O que derrotou o desânimo não foi uma mudança imediata, mas a decisão de manter a chama da oração acesa todos os dias. A oração tem o poder de renovar a esperança, trazer paz em meio ao caos e lembrar que Deus continua no controle. Pessoas com diagnósticos difíceis ainda dobram os joelhos e pedem cura. Casais que recebem notícias negativas continuam orando por filhos. Gente que enfrenta crises financeiras continua apresentando seus sonhos diante de Deus.
O que mantém essas pessoas de pé é a fé alimentada diariamente pela oração. Quem vive uma vida com Deus aprende a esperar sem perder a confiança, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Jesus, em Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, orientou os discípulos a esperarem em oração até que fossem revestidos de poder. Enquanto aguardavam, eles oravam. Esse princípio continua atual. Manter a chama acesa enquanto a promessa não se cumpre. Recordar experiências passadas, momentos em que Deus falou claramente, situações em que a presença dele foi evidente. Trazer essas memórias fortalece o coração para continuar crendo que aquilo que foi prometido ainda se cumprirá no tempo certo. Só testemunha milagres quem não para no caminho. Mesmo quando a vontade de desistir aparece, é preciso lembrar que Deus é fiel para cumprir cada palavra liberada. Conversar com a própria alma, rejeitar o desânimo, escolher esperar em Deus e continuar louvando antes mesmo da resposta chegar. Aquele que começou a boa obra não abandona seus filhos, por isso a mensagem permanece. Não desanime. Espere em Deus, continue orando, continue crendo, porque ainda haverá motivos abundantes para louvar e contar o testemunho do que Ele fará.